Legal. Agora a gente entendeu o que é escatologia, que é o estudo das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos. E nós queremos nos aprofundar um pouco mais. Eu vou dar 10 diretrizes, ou seja, 10 dicas de como você pode se aprofundar. Se você quiser ser um conhecedor do tema escatologia, alguém que entende muito mais profundamente isso, porque até o que nós estamos falando aqui ainda é uma base, é bem superficial do que o tema realmente representa. Mas se você quiser entrar um pouco mais nesse assunto, eu vou dar para vocês agora 10 diretrizes, ou seja, 10 dicas que são fundamentais para o estudo escatológico. Vamos lá? Primeiro, o livro de Apocalipse. É muito importante nós lermos o livro de Apocalipse quando nós vamos estudar escatologia, porque lá estão os maiores eventos escatológicos. E o livro de Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam, que deixa a galera louca, na verdade ele não está lá simplesmente para falar do fim das coisas, embora esse seja muito do que ele diz ou do que ele cita, mas o grande ápice do livro de Apocalipse é falar sobre a revelação de Jesus Cristo. Um exemplo disso é quando nós lemos as cartas às 7 igrejas, em todos os momentos, Jesus ele se apresenta e quando ele discorre sobre os acontecimentos daquela igreja, ele se apresenta novamente, como no início, mas agora como a solução para o problema daquela igreja. Então, se no início ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que morreu, mas ressuscitou, quando ele fala sobre a perseguição daquela igreja, ele vai se apresentar como aquele que pode dar a vida, ou como aquele que pode te ressuscitar, te trazer a vida novamente. Então ele vai falar, não se preocupe se você tiver que persistir mesmo diante da morte, porque eu sou aquele que vivo, aquele que ressuscitou. Então a gente precisa ter um entendimento de que Apocalipse ele é a revelação de Jesus Cristo em sua plenitude, em sua magnitude, em seu modo de como ele pensa, como ele realiza e como ele conclui todos os seus planos. Segundo, são as correntes escatológicas. Durante anos e anos, muitos homens se debruçaram diante do tema escatologia e muitos deles tiveram entendimentos diferentes uns dos outros. Nós vamos ver no próximo vídeo que existem várias escolas de pensamentos ou escolas escatológicas, como a gente costuma chamar, e são pensamentos diferentes de homens diferentes que estudaram de maneiras diferentes e que têm um diferente entendimento sobre como será o fim. Em algumas escolas de pensamento, eles até concordam uns com os outros sobre alguns pontos da escatologia, mas em outros eles se dividem em muito. E isso forma as diferentes escolas de pensamento. Então essa é uma linha que é muito interessante pegar para se estudar, caso você tenha esse interesse de se aprofundar em escatologia. Terceiro, são as profecias a respeito de Jesus, ou seja, as profecias messiânicas. Nós temos diversos relatos na Bíblia e livros que vão trazer o entendimento de um Messias, desse Messias que é Jesus, que virá pela segunda vez. Assim como foram diversas profecias que existiram sobre a sua primeira vinda, também serão e são sobre a sua segunda vinda. Então nós temos alguns profetas messiânicos como João, que escreveu o próprio Apocalipse, mas nós temos também Zacarias, Isaías, Miqueias, Jeremias, diversos profetas que vão apontar e profecias messiânicas que vão apontar para essa vinda de Jesus. São muito importantes serem estudadas também quando nós falamos de escatologia. O quarto ponto são as profecias sobre Israel. Nós precisamos sim ter um olhar para Israel. Deus ele não anulou Israel no momento em que ele começou a ser o Deus da igreja, ou que a igreja entendeu que ela também poderia fazer parte da família de Deus. Não aconteceu essa cultura do cancelamento sobre Israel. Não, muito pelo contrário, existem promessas que são para Israel e que se cumprirão em Israel. Muitos dos eventos escatológicos acontecem na região de Israel.
Então a gente precisa ter uma clareza quando nós falamos sobre essas profecias, que sim, acontecerão. É um ponto que nós precisamos estudar profundamente e também olhar como Israel tem olhado, como Israel tem visto e percebido a vinda do Messias. A gente sabe que os judeus, eles não creem que Jesus, os judeus não convertidos ao cristianismo, eles não creem que Jesus é o Messias, eles ainda aguardam um Messias. Então eles não aceitam que Jesus é esse Messias que veio. Para nós, Jesus ele já veio e voltará. Para os judeus não convertidos, esse Messias ainda virá. E eles aguardam. Uma das promessas muito recentes que se cumpriram, por exemplo, foi da 10ª novilha vermelha. Novilha, para quem não sabe, é o bezerrinho, o filhotinho da vaca. E essa novilha vermelha é literalmente uma vaquinha, um bezerrinho que nasceu com a pele, a pelugem avermelhada. E na profecia para os judeus, e lembrando, os judeus não os que se converteram a Jesus, os judeus raiz que ainda não se converteram, que creem numa primeira vinda ainda desse Messias. Para eles existe uma profecia que diz que o Messias será o responsável por sacrificar essa 10ª novilha vermelha. E essa 10ª novilha vermelha já nasceu há alguns anos atrás. Tem matéria, se você jogar no YouTube, 10ª novilha vermelha, você vai encontrar matérias dos jornais, dos judeus, né, e reportagens, até brasileiras mesmo, falando sobre o nascimento dessa novilha. E essa é uma profecia, ou seja, se essa profecia é algo tão forte e real para eles, nós precisamos nos atentar, porque se o Messias dele está chegando, nós precisamos saber que o nosso Jesus também está próximo da sua segunda vinda. Claro, lembrando que nós temos o entendimento de que eles serão enganados, porque o Messias que talvez o Messias que eles esperam será o anticristo. Então, até que Jesus venha ao soar da 7ª trombeta, nós sabemos que algumas profecias que eles esperam poderão trazer engano, como trarão engano sobre o povo judeu. Mas é muito importante nós olharmos para ele não somente para as profecias que eles creem, mas para as profecias que são bíblicas referente ao povo de Israel. O 5º ponto vai falar também sobre profecias para os gentios, porque assim como Israel tem as suas profecias, como foi dito no 4º ponto, os gentios, que são todos aqueles que não são da tribo de Israel, os judeus, todos esses são considerados gentios. E eles também existem suas porções de profecias referente a eles. E é muito importante nós olharmos também para essas profecias para compreender e complementar o nosso estudo escatológico. O 6º ponto vai falar sobre profecias para a igreja. Quando Deus olha para a terra, nós temos o entendimento de que ele enxerga 3 tipos de povos. Ele enxerga Israel, os judeus no caso, ele enxerga os gentios, que são todos aqueles que não são judeus, que não são convertidos a Jesus, e ele enxerga a igreja, que é a noiva. Então é muito importante também nós olharmos para as profecias referente à igreja. O 7º ponto fala sobre o estado intermediário, ou seja, o que acontece com aqueles que morreram, o que acontece com esses que aguardam a vinda de Jesus. Existem alguns textos, por exemplo, em Apocalipse, que vai falar sobre os mártires que estão clamando pela vingança de Jesus. Então, um estudo mais aprofundado bíblico, gente, o que nós precisamos ter de informação está aqui. Algumas coisas sim são contextos históricos, como história da igreja, história do cristianismo, isso nos ajuda a compreender os contextos, mas muito do que a gente precisa está aqui, está na Bíblia. É só você abrir e ler, existem muitas referências sobre isso, e o estado intermediário é um dos pontos que nós precisamos estudar sim, porque ele vai nos dar uma maior clareza também sobre o que acontece quando nós falamos de escatologia com esse tipo esse grupo de pessoas, né? As pessoas que já morreram, as pessoas que aguardam a ressurreição, como que isso se dá, como que a Bíblia relata isso, isso é muito importante também.
O 8º ponto vai falar sobre o reino milenar. Esse é um dos principais pontos que geram diversas discussões entre as linhas de entendimento, as escolas escatológicas, que Jesus ele volta em qual momento? Ele volta antes do milênio ser estabelecido, depois que o milênio já aconteceu, ou o milênio é algo fantasioso, é só uma alegoria. Então, o reino milenar é algo muito importante a ser estudado em escatologia e é talvez uma das bases que mais se diverge entre as linhas de pensamento. O 9º ponto é sobre o juízo final. Esse é um ponto também muito importante que nós precisamos estudar quando falamos de escatologia para entender o que acontece no final de toda a cronologia de acontecimentos. O livro de Apocalipse vai falar muito sobre esse período do juízo final, quem vai ser julgado, como que será, como que se dará o julgamento, baseado em quê. Então, isso é muito importante também. E o 10º ponto vai falar sobre a eternidade, a vida eterna, como que se dá isso, como que será a vida dos salvos, como que vai acontecer quando chega novos céus e nova terra, como que tudo isso se dá. Esse é um ponto também muito importante a ser estudado dentro de escatologia. E é isso, pessoal. Se você gostou desse assunto, se você quer se aprofundar, segue à risca essas diretrizes, porque isso vai te dar uma base muito legal para esse aprofundamento no estudo escatológico. E se você quer entender um pouquinho mais sobre essas escolas escatológicas, sobre essas linhas de pensamento que eu citei aqui nesse vídeo, eu quero te desafiar a ficar de olho, porque o próximo vídeo vai falar justamente sobre essas linhas diferentes, sobre aonde elas se divergem, mas aonde elas se encontram novamente, do que elas falam. Então, se você está curioso, fica atento para o próximo vídeo, onde nós vamos focar sobre as linhas escatológicas.